A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer ter você aqui para mais uma aula de subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. A revista do nosso segundo trimestre é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes e a nossa lição de número hoje é a número 9, com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal ADMP TV, clicar aí no sininho para receber todas as notificações, todos os conteúdos que têm sido produzidos pela ADMP TV, pegar esse link aqui dessa aula, compartilhar, joga aí nos grupos, seja canal de bênção para outros e também deixa aí um comentário. Se essa aula tem te ajudado, comente aí, ajude também outros irmãos a entenderem mais sobre o assunto, é muito importante o seu comentário. Então, sem demoras, pegue aí a sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotação e a sua caneta. Bora lá para mais uma aula. Então vamos lá para mais uma aula. A nossa lição é a lição de número 9, com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Vamos entrar já direto então no nosso texto áureo, que é fundamental para compreendermos todo o cenário que nós precisamos propor, pensando que nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta. Quando falamos de tentações no caminho, é algo que nós temos que ter a dimensão que é algo que o cristão realmente vai enfrentar. Precisamos desde já, então, entender que ser tentado não é o mesmo que pecar. Muitas das vezes, alguns cristãos, por estarem em situações de tentação, acreditam que tem um sentimento de tristeza ou até mesmo de desespero, que muitas das vezes é até justificável pelo medo de pecar. Mas nós devemos entender que ser tentados é algo que faz parte da vida do crente, mas ceder à tentação é o que não pode ocorrer, porque quando cedemos à tentação, nós pecamos contra Deus. Então, de fato, nós precisamos resistir à tentação que vai aparecer durante a nossa caminhada de fé. E o nosso texto áureo, ele se encontra em Mateus, capítulo 26, verso 41, onde Jesus convida alguns dos seus discípulos para vigiar com ele enquanto ele orava, estando angustiado, próximo ao período que ele iria ali, de fato, ser entregue, e morreria e ressuscitaria por nós. Mas a angústia o fez buscar em oração. E quando Jesus percebe que os discípulos que estão com ele estavam dormindo, a palavra dele é, verso 41, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma frase que muitos dizem para justificar o cair, Mas Jesus aqui nos diz justamente para nós termos uma atenção, pois a carne é fraca. A atenção com a carne fraca deve ser ao ponto de nós não errarmos e não uma justificativa para o erro. Jesus ele utiliza aqui a sonolência dos discípulos para que eles permaneçam prevenidos contra toda a espécie de tentação que logo eles enfrentariam. Nós precisamos entender que há duas questões que Jesus traz. A vigilância, a atenção, manter-se atento, que significa estar consciente diante das possibilidades de ser tentados, e a oração como uma ferramenta poderosa para nos fortalecer, fortalece e nos faz derrotar o poder de Satanás. Precisamos entender que há uma questão aqui que Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis. A falta de vigilância, a falta de oração, muitas das vezes faz com que nós adentremos em situações que nós não precisaríamos estar. E a falta de vigilância, a falta de oração, muitas das vezes faz com que nós adentremos a tentação. E há uma sutileza nas tentações que o nosso inimigo ele cria contra nós. Precisamos perceber a sutileza das tentações e estar equipado com ferramentas poderosas para vencê-las. Nós vamos ver na lição de hoje, como também nós vimos em lições atrás, que algumas das ferramentas são a palavra de Deus, a vigilância, a oração, o jejum, que nos faz vencer a tentação, que nos faz definitivamente resistir à tentação e não pecar contra Deus. A verdade prática vai dizer assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor que nós
triunfemos sobre ela, é melhor triunfar sobre ela, é melhor vencer a tentação. Porque quando nós assim fazemos, nós estamos fazendo como Cristo fez diante do deserto, diante da tentação, diante do inimigo que veio o tentar. Lembra? Nós falamos sobre os inimigos do cristão, nós falamos sobre 3 principais. O primeiro deles, a carne. O segundo, o diabo. E o terceiro, o mundo. Nós vamos perceber que o diabo e o mundo cooperam para criar situações de tentação contra o cristão. Mas é quando nós temos força mediante a palavra, força mediante oração e vigilância, que nós conseguimos vencer. Ou seja, nós conseguimos suportar a tentação, resistir à tentação. E aí, a nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos limitar essa leitura e trazer alguns aspectos que vão ser importantes para a nossa aplicação na nossa revista, tá? E antes de tudo, nós precisamos entender que existem 3 objetivos na nossa lição. A nossa lição, ela precisa conceituar biblicamente o que é tentação e os aspectos na esfera humana. Tá? Esse é o primeiro objetivo que você, professor, deve demonstrar para os seus alunos. O segundo é mostrar como o nosso Senhor Jesus, ele teve o comportamento, ele lidou com a tentação. Isso é um reflexo para que nós também possamos viver assim, né? E a terceira é apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Como nós definitivamente, como nós, enquanto as nossas atitudes morais, nossos aspectos de decisão, nossa alma, nós vamos resistir à tentação. Qual o caminho que devemos trilhar? É esses os objetivos. A pergunta que eu faria mediante tudo que nós trouxemos até agora seria: o que é tentação? E tentar é o mesmo que pecar? Existe um lindo hino da harpa que nós cantamos que é: tentado não cedas, ceder é pecar. Nós devemos entender então e explicar isso para os nossos alunos, que ser tentado faz parte da vida do crente, mas ceder à tentação muitas das vezes é aplicar a nossa vida, a entregar a nossa vida, entregar os nossos desejos à situação que o maligno e o mundo cooperou para criar. Então nós não devemos ceder à tentação, pois, embora tenhamos uma carne fraca, embora tenhamos uma atitude humana, né, como nós falamos na nossa última lição, é humano pecar, é humano a tendência ao pecado. É humana a tendência ao pecado, mas pecar não é uma decisão para o cristão. O cristão, ele não cede ao pecado. O cristão não cede à tendência pecaminosa. Nós não pecamos quando nós somos tentados, nós pecamos quando cedemos à tentação. Isso é importante. A nossa leitura bíblica em classe, então, se encontra em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, que está escrito o seguinte: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. De fato, nós falamos sobre a tentação de Jesus em meio ao deserto em algumas lições anteriores. Nós vamos trazer outros aspectos para aplicarmos nessa lição. Jesus ele foi tentado, mas ele não pecou. Esse é um ponto que já nos ensina muito. A tentação não é o pecado. A tentação faz parte da vida do cristão, mas ceder à tentação é desobedecermos a Deus. Jesus ele não foi tentado no templo, nem em seu batismo, mas no meio do deserto, onde ele se sentia cansado, sozinho e faminto. Muitas das vezes o inimigo ele vai nos tentar em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, quando nós nos encontramos sozinhos, quando nós nos encontramos sob uma tensão física, quando nós nos encontramos sob uma tensão emocional, psicológica. Ele vai utilizar isso para, de fato, tentar nos destruir. Mas nós devemos nos fortalecer mediante a palavra de Deus, mediante a oração, mediante ao jejum. São ferramentas que nos fortalecem e não nos faz definitivamente ceder ao pecado, por estarmos cansados, por estarmos fracos, por estarmos sozinhos. Porque embora nosso corpo físico pareça fraco, Jesus vai demonstrar que, embora ele esteja cansado, sozinho e faminto, o seu espírito é forte. Ele forte vence o maligno, né? O diabo ele pode nos tentar em nossos pontos fortes também, porque o diabo vai trazer opções para Jesus, nós vamos perceber, e nós falamos sobre isso, onde Jesus era forte. Era no seu poder, era no seu relacionamento com Deus. Então, em muitas situações que o diabo ele vai nos tentar nas nossas fortalezas. E nós vamos achar que nossos pontos fortes, que muitas vezes têm uma tendência a sermos propensos ao orgulho, é que nós pecamos contra Deus. Então, nós devemos viver uma vida em que nós somos sal,
uma temperança. Nós não somos orgulhosos pelos nossos pontos fortes, nem vivemos uma vida nos entregando ao pecado pelas nossas fraquezas. Nós devemos entender que em nossas fraquezas, Deus nos fortalece. Em tudo quanto nós colocamos as nossas mãos, nossos pontos fortes, é mediante graça que Jesus nos derrama. Então, nós vamos ser tentados. Essa é a grande questão. A nossa Bíblia de aplicação pessoal, ela vai falar que a tentação do diabo, muitas vezes, ela tem 3 esferas, e a nossa revista também vai trazer essas 3 esferas. Primeiro, uma esfera física. Jesus aqui vai ser tentado, nós vamos ver, pela necessidade de comer, pela necessidade de alimentação. Depois, uma tentação emocional. Jesus ele tem necessidade de segurança, ele se sente sozinho, ele está sozinho em meio ao deserto. E o terceiro aspecto, a terceira esfera é a psicológica, com a necessidade de ser igual a Deus. O diabo ele traz essa questão de adoração a outros deuses, a idolatria, e Jesus vai vencer. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, vai falar que em tudo Jesus foi tentado, mas ele venceu, ele não pecou. E assim também devemos ser. Devemos ser tentados em tudo e seremos definitivamente tentados em tudo, mas não cedermos a esse pecado, não cedermos a essa tentação que o diabo muitas vezes faz com que aconteça. Nós vamos perceber isso nesse texto. Verso 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Assim como também fez Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 34, também como fez Elias em meio ao deserto, em 1 Reis, capítulo 19, o número 40, ele traz um aspecto de teste, período de teste para nós. Foi isso que representou para Jesus. Os 40 dias, Jesus ele foi testado em sua humanidade e ele não falhou, ele venceu. E é interessante como as preocupações espirituais de Jesus fez com que ele tivesse fome somente após 40 dias e 40 noites. Porque é justamente após ele ter jejuado 40 dias que ele vai sentir fome. E aí, o que vai acontecer é que o diabo vai perceber essa necessidade. Ele está cansado, ele está sozinho, ele está com fome. E no verso 3, então, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo, semelhantemente, chegou também em Eva dessa mesma forma. Ele diz, é assim que Deus disse? Com um tom de pergunta, com um tom de dúvida. Muitas vezes, em meio ao deserto, o diabo nos olha e percebe nas nossas fraquezas, nossa solidão, as nossas dificuldades, a nossa fome. Ele, uma oportunidade, enxerga de criar dúvidas sobre quem Deus é em nossa vida. Para Eva, era se Deus realmente queria algo benéfico para eles ou não, ou escondendo alguma parte deles para que eles não sejam semelhantes a Deus. Para Jesus, é se ele realmente é o Filho de Deus. Ele fala, se tu és o Filho. Depois, o diabo apela para a fome. Manda que essas pedras se tornem em pães. Intrinsecamente, não há um pecado, não há nada errado em Jesus realizar um milagre em transformar pedras em pães. Mas, de fato, obedecer a Satanás, obedecer à astúcia do diabo, às situações, aos questionamentos, obedecer ao diabo é pecado. Trazer, então, o propósito pela qual a humanidade de Jesus traz é para que ele nos servisse, ele veio para ser servo. E o diabo faz com que Jesus utilize seus atributos de Deus para servir a si, para trocar algo que é eterno, algo que é longínquo, algo que tem a ver com o futuro, com o propósito, por algo momentâneo. Como nós falamos, muitas das vezes ele faz isso conosco. Jesus, ele veio para compartilhar a sua humanidade conosco. Ele é Deus. Jesus é Deus, tem atributos de Deus, tem poderio de Deus, porque ele é Deus, mas ele se recusou a utilizar o seu poder que não fosse para alcançar a nós, para estar disponível para nós, e isso nos ensina. No verso 4, Jesus vai dizer, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu gosto da expressão está escrito, porque ela é um tempo perfeito no grego. Ela indica uma ação que ela é terminada. E também é um estado resultante
que está em continuidade, ou seja, é algo terminado que está em continuado, que continua nos nossos dias. O significado completo, então, do está escrito foi escrito e ainda permanece escrito. Isso enfatiza algo para nós. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus não tem mutabilidade. Nós não temos que atualizar a palavra de Deus. Nós não temos que mudar a palavra de Deus. Ela foi escrita. Ela está escrita. Ela serve para nós. Da mesma forma que ela foi escrita, ela continua servindo. Ela é imutável. Jesus encontra, então, a solução e derrota o diabo com a mesma arma que nós temos à nossa disposição. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 17. A citação que Jesus faz aqui, nem só de pão viverá o homem, é de Deuteronômio, capítulo 8. Jesus, ele tinha poder de vencer o diabo pela palavra, não só porque ele lia a palavra, mas porque ele obedecia à palavra. Quer vencer o inimigo mediante as dificuldades, as tentações que ele nos faz passar? Obedeça a palavra. Viva a palavra. Que a palavra seja não só algo que você lê, mas que você vive, como nós falamos em algumas lições anteriores. Ele nos dá um exemplo de que nós precisamos utilizar a palavra não só como uma citação, mas como uma vivência. Então, Jesus vence o inimigo com a palavra porque ele vive, ele obedece à palavra. No verso 5, então o diabo transportou Jesus até a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, sobre a região mais alta do templo. No Novo Testamento, a gente vai encontrar a palavra cidade santa representando Jerusalém em Mateus e no livro de Apocalipse. Ela ocorre 5 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela vai ocorrer somente no livro de Mateus e no livro de Apocalipse. O diabo, ele coloca Cristo sobre o pináculo, que é a região, como eu disse, mais alto da cidade santa. O que Jesus aqui ele vai ser testado é sobre a escolha do lugar. A cena era linda, porque havia uma crença pelos judeus de que o Messias viria de uma forma miraculosa, até mesmo de forma sensacionalista. Ele apareceria no templo de uma forma diferente. Então, o que o diabo ele traz, se você realmente se jogar daqui de cima do pináculo, que é o que ele vai falar no verso 6, jogue aqui abaixo, pois o Senhor dará anjos a teu respeito, para que eles te livrem de todo mal, para que ele te guarde. Ele está falando assim, se assim fizer, você usará de sensacionalismo para ganhar o coração de muitos. Satanás ele faz uma abordagem, de fato, completamente diferente. E aí ele vai falar no verso 6, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Dessa vez ele apela novamente para a confiança de Jesus em Deus, o Pai. Jesus é Deus, a sua confiança, ele é o mesmo no Pai. Mas o diabo tenta criar algum distanciamento, alguma diferença, tentando trazer uma tentação no plano físico. E agora, espiritual, o relacionamento entre Jesus e Deus. Era tão sagrado esse cenário que o próprio diabo ele se sente incentivado a citar a palavra. Ele cita aqui Salmo 91, do verso 11 ao verso 12. Só que, como astuto, ele omite uma frase importante dessa citação. Ele emite em todos os teus caminhos. Há uma importância. Os caminhos de Cristo, eles são trilhados pelos caminhos de Deus. Se nós nos desviarmos dos caminhos de Deus, nós também nos afastamos da proteção divina. Se Jesus afasta da vontade de Deus, da vontade do Pai, ele não poderia mais reivindicar a proteção divina. Isso também é verdadeiro nos nossos dias. Quando nós desobedecemos, quando nós afastamos dos caminhos que o Senhor nos dá, os caminhos que Ele nos faz trilhar, nós estamos pecando. E quando nós pecamos contra Deus, nós não temos a proteção dEle. Nós não podemos mais reivindicar a proteção divina. Quer que a sua casa,
quer que a sua família seja protegida por Deus, trilhe os caminhos que Deus o faz trilhar. Obedeça o que Deus manda te falar. Obedeça o que Deus tem para você. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Continue firme naquilo que Deus te colocou, onde Ele te colocou. Porque desviar do caminho é perder proteção divina. No verso 7, Jesus vai dizer, também está escrito, novamente, foi escrito, está escrito, era, mas continua servindo para os nossos dias. Não tentarás o Senhor teu Deus. O comportamento temerário não evidencia uma fé, mas evidencia presunção, de nós acharmos que Deus ele é obrigado a fazer por nós. Deus faz por bondade e graça, misericórdia, não porque nós merecemos. Né? Muitas das vezes nós temos esse comportamento presunçoso diante do que Deus faz. E Jesus, sendo Deus, não tem esse comportamento. Ele não tenta o Senhor teu Deus. Ele não tenta o Senhor Deus. Ele, pelo contrário, obedece os estatutos, o caminho, a vontade divina. Sendo Deus, ele é obediente ao Pai. E aí no verso 8, novamente, o diabo vai transportar o Senhor Jesus a um monte muito alto. E agora ele dá a cartada final e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 8. Aqui o diabo ele faz a aposta mais alta contra Jesus. Depois de dar a Cristo a visão de tudo, né, de fato do cenáculo, da cidade santa, do pináculo, né, da cidade santa, ele vai levar Jesus a um monte alto, mostrar os reinos e a glória deles. A proposta aqui é que ele vai dar tudo, mas se Jesus prostrar e adorar a Satanás. E Jesus vai responder, e no verso 9 o diabo vai dizer, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Que tentação é esta, né? De ganhar o mundo inteiro sem ir à cruz, trocar o propósito por um momento. O que o diabo faz aqui é o que ele faz nos nossos dias. Muitas das vezes o diabo ele usa situações para que nós troquemos, para que nós de fato vamos trocando aquilo que é um propósito por um desejo momentâneo, por algo que nos satisfaça momentaneamente, por algo que nos faça ganhar o mundo sem de fato sofrer, sem de fato ir até a cruz como foi para Jesus, sem de fato negar a nós mesmos. Ele quer nos entregar uma vida de facilidade. Não é isso que Deus tem para nós. A essência da tentação é atingir os objetivos aprovados por Deus para Jesus, usando estratégias satânicas, utilizando estratégias do próprio Satanás. Jesus rejeita também essa proposta que aparentemente parece excelente. Ganhar o mundo, ganhar os reinos, alcançar a todos. Mas o propósito, embora pareça plausível, o objetivo, o fim, é maligno, é terrível. Cuidado para que o propósito não te faça ser enganado com as consequências do que virá. Não seja enganado pelo diabo. No verso 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito novamente, utilizando a palavra, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O que Jesus diz a Satanás é para que ele saia. Quem obedece à palavra tem poder de ordenar ao diabo para que saia e ele sairá pelo poder que há em nome de Jesus. Uma vez mais, Jesus cita a palavra, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Aqui está a maior obrigação que nós temos. Somente servir, somente adorar, somente a Deus prestar culto. Somente a Deus devem ser entregue toda a nossa vida, toda a nossa adoração, tudo quanto nós fazemos. Essa é a nossa obrigação. No verso 11, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que Jesus aqui nos mostra é que para quem é obediente a Deus, Deus tem providência. Deus providencia que os anjos cheguem e os anjos sirvam a Ele.
a obediência à ordem de Cristo, o diabo sai. Jesus é servido pelos anjos. E é importante dizer que esses anjos eles trazem o afago de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que é uma misericórdia para acalentar o cansaço físico, mental, mas o cansaço espiritual. Ele traz alegria e, com certeza, a vitória sobre a tentação. Então, nós precisamos entender, partindo disso, que o que Deus quer para nós é que nós, dia a dia, momento a momento, nós vencemos a tentação. E para vencermos a tentação, precisamos viver uma vida como Jesus nos deixa o modelo, obedecendo a palavra, sendo obedientes à palavra, não somente citando a palavra, mas sendo obedientes à palavra. E isso é importante e fundamental para nós. Vivermos segundo o que a palavra nos ensina e obedecermos ela. Obedecermos a palavra. Vivermos uma vida em oração. Vivermos uma vida em jejum. Vivermos uma vida santa, para que nós possamos resistir à astúcia do inimigo contra nós. Isso é fundamental. Agora vamos para a nossa revista. Nós temos 3 tópicos que vão trazer alguns aspectos sobre como nós podemos resistir à tentação. Vamos lá? Então, nosso primeiro tópico é a tentação e sua esfera humana. Primeiro, nós precisamos compreender o conceito bíblico de tentação. A primeira palavra que aparece na Bíblia é a palavra hebraica massar, que significa teste, provação, e nós vamos encontrar isso em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 9 e Salmos 95. A segunda e a terceira aplicação, ou terceira palavras que nós encontramos, é em grego, que vão ser a palavra peirasmos, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, Tiago capítulo 1. E o segundo é um verbo que nós lemos assim, peirazó, que significa testar, submeter à prova. Nós vamos encontrar isso em João capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Apocalipse capítulo 2, que vai ocorrer aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento, tá? É importante dizer, então, o que significa tentação. Tentação é um experimento, é um teste, é uma prova diante da atração do inimigo, muitas vezes das situações que o inimigo nos faz passar, a fim de nós fazermos o mal. Nós precisamos entender que no nosso subtópico 2 existem 2 vias de tentação. A tentação ela pode vir primeiramente do diabo e também dentro de nós. O Senhor Jesus ele não nos tenta, porque a tentação tem um objetivo de fazer o mal. E Jesus não nos faz criar situações para que nós possamos tentarmos fazer o mal. Isso não procede de Deus. Então, ser tentados procedem do diabo e de nós mesmos. E o mundo cooperando para isso. Ela tem origem, a tentação, no diabo. Seu objetivo, geralmente, ser semelhante a Deus. Ele é o primeiro que, tentado sobre circunstâncias próprias, peca contra o Senhor. E ele faz isso conosco. Ele tem o objetivo, assim como ele fez com Jesus, objetivo de nos desviar da rota, nos desviar da nossa missão, nos desviar do propósito que Deus estabeleceu em nós. Para Jesus, ele cria situações para que Jesus desobedeça ao Pai. Faz com que Jesus cria situações para que Jesus troque o que é futuro, o que é propósito, por algo momentâneo, por um desejo, por ser visto por outros, ser aceito por outros, partindo do pináculo, ou até mesmo dominar reinos, adorando, sendo idólatra a Ele. Ele cria situações para que nós possamos, por nossa decisão, pecarmos contra Deus. A tentação, nós precisamos entender que ela tem uma natureza humana. A tentação, então, ela é um fenômeno humano. Na epístola de Tiago, está escrito, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Tiago capítulo 1, verso 13. É verdade que existem provações que vêm da parte de Deus. Deus nos coloca em desertos. Deus nos coloca em dificuldades, mas não em tentações. Muitas das vezes, diante ao deserto, o inimigo promove situações para que nós, mediante ao deserto, pequemos contra Deus. Contudo, nós precisamos entender que qualquer incitação ao mal, incitação a fazer o mal, não vem de Deus. Ou seja,
ações que evidenciam a maldade humana, paixões carnais, são inteiramente responsabilidade humana, cedendo às situações criadas pelo inimigo. E aí nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele venceu a tentação. E nós vamos para o nosso tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus nos ensina muito. Nos ensina que foram 40 dias sendo tentado por Satanás. É uma intensa batalha espiritual contra o adversário, contra o príncipe deste mundo, como está em João capítulo 16, em Efésios capítulo 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus perdesse o propósito, satisfazendo necessidades, desejos, vontades que contrariam o propósito de Deus na vida de Jesus. Por isso, o diabo ele vai atacar e Jesus sabiamente vence o maligno. Como que Jesus vence o maligno? Primeiro, ele estava em jejum. Segundo, ele cita a palavra, obedece a palavra. E ele nos mostra que, embora muitas das vezes em situações de fragilidade física, nosso espírito precisa estar forte em oração, em jejum e com a palavra de Deus. Estar fracos fisicamente não é desculpa para pecarmos. Estarmos fracos fisicamente não é justificativa para pecarmos. Porque quando nós estamos com o nosso físico fraco, nós precisamos nos fortalecer mediante a palavra de Deus, mediante ao jejum e mediante a uma vida de obediência ao que Deus coloca como propósito para nós. Jesus ele foi tentado em 3 áreas. A área física, na natureza divina e na natureza espiritual. Na área física, o diabo ele tenta Jesus pedindo que ele transformasse pedras em pães, porque Jesus sentia fome após um período longo de jejum. Na área da natureza divina, o diabo ele tenta Jesus pedindo que ele atirasse do pináculo para que Deus o livrasse, para que Deus o guardasse, contrariando um propósito que é não tentar a Deus sem necessidade. Não é o objetivo de Deus que Jesus se atirasse de cima do pináculo, mas o diabo faz com que pareça ser. E tem coisas que vão aparecer para nós que parece, mas não é. E nós não devemos nos enganar mediante a isso. Na área espiritual, o diabo tenta o nosso Senhor desafiando, evitando o caminho da cruz. Ele poderia alcançar os reinos sem necessariamente precisar sofrer, sem necessariamente precisar passar pela cruz, estabelecer um reino por força, o que seria aceito pelos judeus, mas não por Deus. Para isso, Jesus deveria adorar ao diabo. Podemos dizer que Jesus ele é tentado, então, ao que o diabo também foi. Mas Jesus, diferentemente do diabo, ou até mesmo de Adão, porque o propósito ali no Éden era, coma do fruto, serás como Deus. Ele não quer que vocês sejam como ele. Por isso ele esconde a verdadeiro propósito de não comer desse fruto do bem e do mal. É o propósito da idolatria. E Jesus não é vencido. Jesus vence. Jesus triunfa sobre essa tentação. E como que Jesus vence? Nós falamos, mediante a palavra de Deus, mediante a citação de viver a palavra. Está escrito, lembra? Foi escrito, continua escrito. Não é porque as coisas no mundo estão mudando, nós estamos vivendo um período pós-moderno de relativismo. Não é porque tudo está sendo relativizado que nós vamos relativizar verdades bíblicas. A verdade da palavra continua sendo. Foi escrito, continua escrito. Precisamos viver uma vida que a autoridade precisa ser aplicada na fé às escrituras que Deus nos entregou. E não só uma fé em acreditar que aquilo é verdade, que a palavra de Deus é verdade, mas uma fé que nos faz praticar a verdade. Conforme nós já estudamos, devemos vencer o inimigo mediante a palavra de Deus, imitando o nosso Senhor Jesus. Nosso terceiro tópico vai dizer, resistindo à tentação. Nós precisamos entender que todos nós somos tentados. De fato, todos nós passaremos por situações difíceis. E isso é fato, não tem como escaparmos dessas situações difíceis. Mas nós precisamos rejeitar a tentação. Há uma frase que o nosso comentarista vai trazer de Martim Lutero que é interessante. O Martim Lutero vai falar, você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho.
Ou seja, muitas das vezes vão vir situações, vão vir pensamentos ruins, malignos, que o diabo vai implantar. São dúvidas, como ele fez. Se tu és o Filho de Deus. Se é isso que, como ele fez também com Adão e Eva, né? É isso que ele disse? E ele vai criar situações. É realmente isso que ele quer para você? É realmente isso que Deus quer para você? Será que Deus está com você mediante esse sofrimento? Será que Deus ele quer que você viva assim? Essas dúvidas, muitas das vezes, vindo de nós, as tentações que o nosso coração cria, nossa alma cria, precisam ser subjugados à palavra de Deus. Nós não podemos tentar a Deus sem necessidade, sem ordenança clara e de Deus para nós. Nós não podemos definitivamente trocar propósito por momento, propósito por desejo momentâneo. Não é o que Deus quer para nós. Nós precisamos viver uma vida rejeitando a tentação, assim como Jesus rejeitou a tentação. Nós precisamos fugir, assim como Jó fugiu da aparência do mal, se desviando do mal. Nós precisamos fugir, assim como também José foge da mulher de Potifar, em Gênesis capítulo 39. Fugir da aparência do mal, fugir das tentações, para que nós possamos vencê-las. Muitas vezes não é enfrentar a tentação, é fugir da tentação que Deus quer para nós. Mas fugir com uma força, motivação, uma motivação dada pelo Espírito Santo. Paulo escreve a Timóteo: fuja de tudo que estimule paixões da juventude, 2 Timóteo capítulo 2. Portanto, ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo do nosso caminhar, nós precisamos entender que a melhor estratégia é fugir da aparência do mal, é fugir da tentação. E terceiro tópico, nosso terceiro subtópico, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, vai acontecer tentações, isso é fato, como nós falamos. Contudo, nós sempre poderemos vencer o pecado quando nós restabelecemos o nosso relacionamento com Deus. Ah, mas eu pequei contra Deus e não há mais o que possa fazer? Pelo contrário, Jesus, ele nos ensina um caminho que ele pode garantir perdão por nós. Mas isso passa, como nós falamos na nossa última lição, por arrependermos e deixarmos o nosso pecado, para que nós possamos ser restaurados, para que assim nós possamos ser justificados, limpos, purificados de todo o nosso pecado. Então, nós precisamos fugir da tentação. Nós precisamos vencer a tentação, escapando dela, não deixando-nos dominar por ela, não cedendo a ela, mas triunfando sobre ela. Isso é fundamental para a vida do cristão. Semelhante ao que o Senhor foi tentado, nós também seremos. E nós podemos concluir, então, essa lição entendendo que nós não podemos ser seduzidos pela tentação. Mas nós precisamos desfrutar de uma vida de santidade, de uma vida de comunhão com Deus. É isso que nos faz resistir à tentação. É isso que nos faz ter forças para, assim como José, escapar, fugir da tentação. Assim como Jó, se desviar do mal. Se desviar de situações complicadas que nos tragam o pecado contra Deus. E é somente assim que nós teremos êxito, que nós correremos uma corrida exitosa e nós receberemos a coroa da vida, assim como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 12. Professor, quero te agradecer pelos momentos que aqui nós compartilhamos. Espero que essa lição contribua para com a sua aula, para com seus alunos, que Deus possa falar por você e intermédio de você. Que Deus possa utilizar a sua voz, as suas mãos para escrever, para falar, para ser canal de bênção para os seus alunos. É o desejo do meu coração que Jesus possa te utilizar esse domingo. E eu te convido a se inscrever aqui novamente no nosso canal, a ADMP TV. Clica aí no sininho para receber todos os nossos conteúdos. Curte aí, deixa um comentário se essa aula te ajudou. Compartilha para que outros também sejam abençoados. Até uma próxima aula. Que Jesus esteja com você, que Deus te abençoe. Até lá!